Obrigado, Darcy. Boa tarde a todos. Boa noite já começando aqui. Para quem está em Pernambuco, Goiânia e tal, tem gente de vários lugares aqui que já mandou algumas mensagens. Então, uma boa tarde, boa noite para todo mundo. Pedir desculpa, minha voz não está muito alta, porque ontem eu fiz o teste de Covid e peguei Covid de novo. E aí, então, agora estou em quarentena aqui. Mas tô bem, tô bem. O mais importante é isso. Tô bem. Tenho um histórico de atleta, então tô bem aqui. Mas obrigado aí, professor José Antônio, por ter falado. Acho que a minha fala vai ser complementar sobre o que o senhor acabou de falar. E falar, como já disse, é sempre uma árdua tarefa, falar desses pensadores, né? Mas é uma árdua tarefa que nós temos que enfrentar. É ruim porque a gente acaba pegando esse enfrentamento acho que nos 45 do segundo tempo. É sempre no 20 de novembro, né? É sempre nos 45 do segundo tempo alguém resolve nos chamar para falar sobre coisas que deveriam ser faladas há mais de 500 anos atrás, especificamente no Brasil. Mas não importa, não importa. Já que estamos aqui, vamos falar. Eu talvez não vou tomar muito tempo, porque eu vejo que tem bastante pergunta aqui, e isso mostra o interesse das pessoas que estão nos acompanhando. Então, vou dar preferência para ouvir as pessoas ou para ler as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Mas eu vou começar aqui apresentando o Fanon. O Fanon, então, ele nasceu em 1925, era um médico psiquiatra, e também filósofo, como alguns preferem chamar, né? Mas também muito voltado para as questões da psicologia. Bem, isso, assim, de modo geral, era o Fanon. Então, era um grande ativista e para alguns também chamado de um grande revolucionário. Ele era muito pautado para as questões de revolução, de que o pensamento não é para ser apenas uma fundamentação teórica, mas o pensamento deve ser transformador. O Fanon tem muito respaldo nas teorias de Freud, nas concepções marxistas e assim por diante. E o Fanon acabou morrendo muito jovem, né? O Fanon morreu em 1961. Mas antes de morrer, ele escreveu uma das suas principais obras, que é por onde eu vou começar a falar daqui a pouco, que são Os Condenados da Terra. Aí depois dos Condenados da Terra, que veio a sua tese também, né, que não foi tida como tese, mas que é Pele Negras e Máscaras Brancas. E teve outras produções que ele foi feito, cerca de 4 produções, não vamos especificar aqui, para a gente não ganhar tempo, mas fique aqui para as pessoas já procurarem, quem for Fanon, quem nunca ouviu falar, procura e vê as obras. As principais obras dele são essas, Os Condenados da Terra e, sobretudo, Pele Negras e Máscaras Brancas. Bem, sobre Condenados da Terra, eu quero falar, mas eu quero ir fazendo diversas relações, né, diversas relações. O professor Antônio aqui falou do teatro, e mais do que isso, ele falou uma coisa muito interessante, eu quero começar por aí, porque eu quero já começar denunciando aqui o debate sobre a questão das cotas raciais partidárias. E aqui eu quero citar o meninozinho lá da Bahia, o ACM, que é o blackface, que algumas pessoas gostam de dar nome em inglês para as coisas, né? É o tal do blackface, que agora parece que inverteu, né? Parece que o negócio inverteu. Antes as pessoas se pintavam de negro para fazer teatro. Agora as pessoas querem ser negro para fazer política. Mas, na verdade, aqui é que está o problema, né, professor Antônio? Porque as pessoas querem se pintar de negro, e é exatamente isso, quer parecer negro para usufruir de um benefício que deveria ser do negro, que é a cota racial partidária, de olho na cota racial partidária. Então, ser negro, nesse momento, quero só resgatar aqui, ser negro ficou conveniente. Então, ser negro é uma conveniência e não uma luta. E aqui é o primeiro problema. Ser negro não é um problema histórico, é uma conveniência histórica. Agora, quem é que quer pensar essa conveniência? Quem é dono da conveniência? Eu cresci em cidade pequena e tinha sempre um lugarzinho assim chamado Conveniência, que é um mercadinho chamado temos conveniências, coisas urgentes, sabe? Você precisa de um arroz, tem lá um mercado de conveniência, arroz, feijão, uma caixa de fósforo, tem uma cerveja, tem um pedacinho de carne. Não é um hipermercado, mas é um pequeno mercado que você pega aquilo que você precisa no momento. Parece que quem pensa dessa forma pensa o negro como parte desse mercado de conveniência no Brasil. Eu estou falando de 2022. Eu não estou falando de séculos atrás, não estou nem falando de Fanon, não estou nem falando aquilo que o Abdias do Nascimento já apontou, mas estou falando de 2022. Na eleição passada, a gente ainda tem que ver pessoas que se dizem negra por conveniência. Isso é um exemplo do uso do ser negro, ou seja, novamente, a subalternação do negro a partir do espelho do homem branco. E aí é Pele Negras e Máscaras Brancas que eu vou falar daqui a pouco. Mas isso eu queria já deixar assim enquanto denúncia. O porquê falar disso é importante. E porquê, sendo mesmo no 20 de novembro, a gente tem que falar disso. Porque se a gente não fala, essas pessoas que já ocupam o lugar de poder, o lugar de branquitude, que é o lugar de poder, elas continuarão utilizando do negro como um passaporte para os benefícios que foram feitos para as pessoas negras. Por exemplo, a cota
a cota para pessoas negras, a cota partidária. É um benefício que foi feito para as pessoas negras. Bem, isso é uma coisa. Mas aí eu quero agora falar de outra coisa que é exatamente o tema aqui do nosso debate, que é o sul global, pensar o sul global. E a partir do pensamento do sul global, eu quero pensar a partir de peles negras e máscaras brancas no segundo momento, mas nesse primeiro momento eu quero falar dos Condenados da Terra. Os Condenados da Terra, ele tem um prefácio que é feito pelo Jean-Paul Sartre. Todo mundo conhece o Jean-Paul Sartre por conta da leitura que ele faz sobre a liberdade. Então tem ali um prefácio, mas não quero falar do Sartre, porque o Sartre é um homem branco que deu a abertura para um homem negro poder falar. Era o que o Fanon tinha no momento, eu tenho certeza que o Fanon sabia disso. Eu estou aqui na universidade, as pessoas não vão me ouvir bem. Se eu colocar aqui o prefácio de um homem branco respeitado, então as pessoas vão comprar meu livro. Eu acho que foi isso que o Fanon pensou. Usou a estratégia correta. Ele fez um marketplace dele, fez lá o marketing dele. Deu certo. O Sartre fez lá o prefácio do Fanon dos Condenados da Terra. Mas não é nem sobre isso. Nesse prefácio, que a gente pode pensar a partir da ideia da liberdade em Sartre, a gente tem que pensar hoje uma coisa que é muito importante, que não aparece no livro aqui, mas que eu vou trazer daqui a pouco, que o professor José Antônio acabou pontuando, e o Aldo também acabou pontuando, que é a questão do capitalismo. A primeira pergunta que eu devo fazer, e que eu devo nos fazer, é se de fato a liberdade no mundo global, por meio do capitalismo, é possível para o homem negro. E aqui eu não estou falando se o dinheiro traz liberdade, porque eu acredito que sim, o dinheiro pode trazer liberdade. Mas aqui, tirando a concepção de dinheiro dentro do modelo capitalista, o que eu quero pensar se é possível a liberdade do homem negro a partir do modelo capitalista. E aqui, enquanto liberdade, eu estou pensando todos os adjetivos que a liberdade pode nos trazer. Eu posso pensar enquanto liberdade, de fato, enquanto não está encarcerado, o encarceramento em massa, que é muito em função de falta de acesso a bens de consumo, mas eu posso também pensar na questão da liberdade enquanto liberdade para ter acesso aos serviços públicos. Então, estou pensando liberdade de uma forma mais ampla aqui. Essa discussão que eu faço aqui, ela nos faz pensar uma coisa que é do mundo contemporâneo, que a gente está começando a ver surgir. Olha, chegamos no momento e a gente consegue ver isso através da cultura pop. Então, quero levar um pouquinho para a cultura pop, porque o nosso povo, ele olha para a cultura pop. Ele olha para o menino que canta rap, ele olha para o menino que canta funk, ele olha para o jogador de futebol que começa a se apresentar como alguém que teve ascensão por meio do modelo capital e, consequentemente, por meio do dinheiro. O que a gente não consegue destacar neste caso é que a gente acaba falando de uma exceção dentro de um modelo capital. Então, é sempre uma exceção, é sempre um jogador, é sempre um atleta de modo geral, é sempre um negro de destaque que acaba tendo ascensão econômica dentro do modelo capital. E aí a pergunta volta. O negro, e aqui eu tenho que pensar negro na amplitude do conceito, o negro desde a sua origem étnica, isso quer dizer o negro desde a sua origem étnica africana. Essa liberdade, ela é possível por meio do modelo capital? Aí eu tenho que sair do meu lugar de conforto de homem negro no Brasil, que vive uma estrutura capital que não nos beneficia, porque a gente não tem esse dinheiro. A gente está no modelo capital liberal, mas a gente não tem esse dinheiro. Esse é o problema, né? Ou seja, a gente ainda continua trabalhando para a branquitude ou continua trabalhando para os modelos brancos capitalistas. Então, é o dinheiro que eu tenho que pensar se esse dinheiro, chegando nas mãos dos homens negros, traz a liberdade para ele. Por que eu estou falando isso? Porque esse modelo, que é o modelo neoliberal, esse modelo que é o modelo capitalista, ele é constituído a partir de modelos violentos. E esses modelos violentos, eles são históricos. Por que eles são históricos? Porque todos nós sabemos que o processo de crescimento capital só foi possível em função do processo escravocrata. Todos nós sabemos disso. Mudou-se a forma, mas não mudou o conteúdo. O conteúdo é o mesmo. Mudou-se a forma entre aspas, eu já vou falar da forma, mudou-se a forma entre aspas, mas o conteúdo é o mesmo, o conteúdo ainda continua sendo a lógica capital. Isso significa que a população negra ainda é subalterna à estrutura do capitalismo, da origem do capitalismo primitivo e depois da Revolução Industrial e assim por diante, que só foi possível a partir do processo colonial, que se fez, no nosso caso, a partir da população negra. O que isso gerou? Isso gerou um processo histórico que é em si violento. O processo histórico é violento. E essa violência que foi constituída pela população, constituída para a população negra em função do processo colonial, fez com que esta mesma população negra fosse taxada como os violentos da história.
Percebe? Aqui é a contradição histórica, né? Os negros que foram violentados foram colocados, como disse muito bem o professor Zé Antônio, foram colocados a partir da ideia marxista, foram colocados como vítimas da história, mas vítimas que sofrem o processo colonial, mas que no modelo colonial já estabelecido, que se torna um modelo capitalista já estabelecido, e agora já estabelecido a partir da estrutura que o capital traz, que é através da riqueza, e a riqueza gera benefícios, e os benefícios geram consumo, e consumo se chama celular, carro, tênis, que é aquilo que o menino que está na favela também quer, mas não tem o quê? Dinheiro para acessar. O dinheiro que faz parte do capital. Se eu não tenho dinheiro para acessar isso, eu estou reproduzindo a lógica capital, que é a lógica violenta. Só que agora eu fui violentado e faço parte de uma violência que eu não criei. Você percebe? Eu faço parte de uma violência que eu não criei. Mas agora eu faço parte dessa violência porque eu quero fazer parte de um mundo que eu não fui convidado para participar, que é o mundo capital. Não me convidaram para essa festa pobre. Não me convidaram, foi para essa festa rica. Foi para a festa rica que não me convidaram. Porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tênis, porque eu não tenho carro, porque, enfim, eu não tenho capital para fazer parte da festa rica. E como eu não tenho, o que sobra para mim? O meu lugar de negro. E onde é que é o lugar de negro? É a violência. E aí a gente vê, como disse o Aldo no começo, a gente vê o Estado se formar para combater a violência, em função da defesa do modelo neoliberal. Agora, que violência ele combate? A violência que protege os modelos neoliberais. Quem é o outro da violência? O outro da violência é o negro. Quem que o Estado acaba combatendo? Acaba combatendo o negro para proteger o modelo neoliberal. Proteger a riqueza. Para fechar a porta quando o negro chega lá e bater. Eu quero fazer parte dessa festa aqui. Não. Você não tem dinheiro, você não foi convidado, então você não entra. Segurança. E quem é o segurança é outro negro. Você percebe? Então, a lógica dialética, ela está montada para ser contra a população negra de modo geral. Por isso que é violência. Por isso que é violenta. É violenta em todos os seus aspectos. Ela não é só violenta porque ela violou historicamente. Ela é violenta porque ela viola todos os aspectos. Ela viola todas as situações. Ela viola toda possibilidade de participação. Desde a possibilidade de participação nos modelos capitais, se a gente quisesse isso, até a possibilidade de participação da democracia, se nós quiséssemos isso. E nós queremos isso. E quando nós começamos a acessar esses espaços, vem novamente a violência, se pinta de preto para poder tirar o meu lugar de homem preto daquele lugar que foi legalmente feito para mim. E que é obrigado que tenha uma lei que me obrigue a fazer parte, o que é absurdo. E mesmo tendo a lei que me obrigue a fazer parte daquele lugar, tem alguém que quer burlar a lei. E aqui eu estou falando novamente da cota partidária e do fundo partidário para a população negra. Estou falando de ACM Neto, que usou disso, fora outros que nós podemos fazer isso. Bem, eu estou falando isso de um ponto de vista mais micro, mas eu quero pensar isso de um ponto de vista um pouquinho mais macro. Quando eu penso essa questão mais micro das violências, eu tenho que pensar agora a guerra na Ucrânia, e eu estou por dentro do livro dos Condenados da Terra, para a gente ir localizando quem são esses condenados da Terra até hoje. Quando eu penso a guerra na Ucrânia e todo o processo migratório, nós já percebemos uma coisa muito simples. No processo migratório, algumas pessoas são aceitas com mais facilidade. Por uma coisa muito simples. Uma coisa muito simples. A cor da pele. E aqui é pele negra e máscaras brancas. Não é só a origem étnica da pessoa, não é só a origem de seu partido, mas é a cor da pessoa que está definindo se ela pode ou não atravessar uma fronteira. E aqui eu não estou dizendo se a pessoa, se ela tem cultura, se ela não tem cultura, porque todas elas têm, a partir dos seus países de origem. Mas se a gente entrar hoje e ver as pesquisas, muitos dos negros não estão sendo aceitos em alguns países por uma questão simples, a cor da pele. E aqui a gente consegue associar duas coisas. O que é esse racismo estrutural, que obriga todo o processo migratório, que agora não atinge apenas as pessoas negras, mas atinge as pessoas não negras, mas que também são tratadas de forma racista. Então, as pessoas não negras também são tratadas de forma racista no processo migratório. Mas as pessoas negras são tratadas de forma racista e de forma preconceituosa, em função da cor da pele. E aqui é o absurdo da história. Percebe? Em função da cor da pele. Então, a cor da pele aqui tem um preço, e o preço é baixo. Quando a cor da pele consegue atravessar, ela tem um valor, e o valor é baixo. É o valor dos trabalhos explorados. A gente está vendo agora a Copa, todo mundo sabe o que está acontecendo na Copa. A quantidade de trabalho escravo que teve ali.
das pessoas que necessitam migrar, e mesmo essas pessoas que necessitam migrar, as negras não chegam a passar. E quando passam, novamente são colocadas como quase em trabalhos análogos à escravidão. Mas ninguém quer falar disso no Brasil, porque afinal de contas temos que torcer para o Neymar. Bem, vou continuar um pouquinho mais aqui. Isso tudo assim, de uma forma macro, para falar do sul e do norte do mundo. Por que falar de racismo eu tenho que falar do sul do mundo? E tem que, ao mesmo tempo, falar do norte do mundo. É por aí que eu vou. Bem, falando isso, nós temos as outras coisas aqui. Quando eu tenho esse deslocamento das pessoas, eu já chego na consciência negra, viu? Todo mundo também chegar na consciência negra. Quando eu tenho esse deslocamento das pessoas, esse deslocamento, eu tenho que pensar naturalmente a desestrutura das nações que ficaram para trás. E aí eu estou falando de uma coisa muito importante, que o professor José também falou. Quando eu penso na desestrutura das nações que ficaram para trás, em função do processo migratório, que está associado ao processo capitalista, porque aqueles lugares não são lugares lucrativos, de modo geral, não são lugares migrativos, eu estou pensando também no processo de desconstrução das identidades. E aqui, essas identidades, ela tem cor. A cor dessas identidades, na maioria das vezes, em processo migratório que as pessoas não são aceitas, a cor dessas identidades é a cor negra. Então, estou falando de duas coisas. O processo migratório que desconstrói a identidade e o processo migratório que desconstrói a identidade das pessoas negras. Quando eu passo por isso, pelo processo migratório que destrói as identidades das pessoas negras, ela acaba tendo só uma opção. Estou chegando lá, não falando porque ele é o psicólogo e psiquiatra. Eu perco a identidade, eu perco a cor. Qual que é a minha única opção? É ser um homem branco. A minha opção enquanto homem negro é corresponder ao mundo do homem branco. Agora eu volto ao começo. Eu tenho capital para poder participar dessa festa rica? Não. Então, mesmo no lugar onde o homem branco se estabelece, mesmo me comportando enquanto um homem branco estabelecido, eu ainda não sou aceito. E aqui volto novamente ao preconceito racial. Então, eu sofro do racismo, esse que é histórico, e sofro ao mesmo tempo do preconceito racial. E agora, sabendo que eu tenho que fazer parte desse mundo branco, dessa festa branca, mas não tenho dinheiro, eu sofro outra coisa, que é desigualdade social. Então, aqui nós temos os dois fenômenos que a gente pode pautar no racismo. Um é o fenômeno do racismo estrutural histórico e o outro é a desigualdade social que empurra esse homem negro agora, por obrigação, para as camadas mais pobres da sociedade. Mas isso é histórico no Brasil, e todos nós sabemos disso. Isso é histórico no Brasil. Sobra alguma coisa ainda. Sobra dentro desses lugares onde eu me encontro como resistência, e aqui é o 20 de novembro, Aldo, aqui é o 20 de novembro. Dentro desse lugar, como resistência, sabendo que eu ocupo o lugar do homem branco e que eu não tenho as condições econômicas para ocupar esse lugar, e por isso mesmo eu tenho que ocupar os lugares de subalternidade, e por isso a luta, eu tenho que construir a minha cultura. Se eu não fizer a construção da minha cultura pela luta, o homem branco transforma a minha cultura em produto. Essa é a lógica capital. Transforma a minha cultura em produto. É por isso que o 20 de novembro deve ser resgatado como um momento de luta, mas não como um momento de festa. Porque se virar um momento de festa, vai virar um produto. Produto para ser vendido no shopping center. Como a gente vai e consegue comprar uma camiseta do Malcolm X, do Luther King e assim por diante. Vira produto, vira só imagem. Agora, por que eu estou dizendo isso? Essa desconstrução da identidade, essa desconstrução da minha negritude para me tornar um homem branco, para corresponder às necessidades do capital, vai gerar uma coisa que é o ponto de partida do próprio Frantz Fanon. As perturbações mentais. O que são as perturbações mentais? O Abdias fala muito isso. Elas se dão de diversas formas do ponto de vista psicológico. A gente não vai pautar aqui as patologias, poderia ficar horas falando das patologias. Mas a principal desorganização mental se dá pela desorganização do que é lutar em função da identidade. Porque parece que nos modelos neoliberais, todo mundo é uma pessoa só. Não tem mais luta coletiva. Não tem mais lutas étnicas. Não tem mais lutas identitárias em função de um povo. Tem a minha luta. My camp, que é uma frase extremamente nazista. Tem a minha luta. Mas não se trata da minha luta. E o mercado se deu conta disso. Então, ele sempre escolhe um negro para falar o quanto ele sofreu na história. Mas não se trata de mim, trata-se de nós.
E quando eu falo trata-se de nós, trata-se ao mesmo tempo de nós enquanto origem étnico-racial desde a África, porque o meu povo africano ainda está sofrendo no processo migratório. Ainda sofre quando chega aqui, a gente tem muitas ações boas, mas o povo está sofrendo. Agora, chegando aqui mais ao Brasil, o que a gente pode perceber é que tudo isso que eu falei, pensado a partir do próprio Frantz Fanon, tudo isso que eu acabei de falar, ele acaba sendo estruturado pela lógica do Estado. O Silvio Almeida fala muito bem isso, acaba sendo estruturado pela lógica do Estado e acaba sendo reproduzido pelas lógicas do comportamento. A lógica do Estado reproduz isso em termos estruturais. O racismo ele é estrutural e a nossa luta é constante porque o racismo ele é estrutural, mas a cultura também acaba reproduzindo isso. De que maneira? E aqui a gente tem que pensar o outro livro do Frantz Fanon, que é Peles Negras e Máscaras Brancas. O homem negro acaba construindo um tipo de linguagem que ele consiga se comunicar com o homem branco. Vou citar pelo menos 2 tipos de linguagem. Um dos tipos de linguagem é a linguagem do cotidiano que se dá por meio do mercado de trabalho, o mundo do trabalho. Eu preciso ganhar meu pão de cada dia. E para ganhar meu pão de cada dia, eu vou me submeter à lógica de trabalho. É uma linguagem, a lógica de trabalho enquanto linguagem, porque eu preciso comer e vou ser entregador. E não vou mais discutir a relação com o trabalho. Você percebe? A desestrutura, não vou mais discutir. Não vou mais me perceber como um processo histórico. Eu não consigo mais me enxergar como aquele mesmo negro que puxava a carroça com o homem branco montado em cima. Eu não consigo fazer essa relação. É uma linguagem. A outra lógica é a lógica jurídica. Se a gente não ocupar os lugares de poder, de decisão, para mudar as lógicas estruturais dessa linguagem, linguagem jurídica, linguagem cultural, a gente vai estar absorvendo a linguagem que é a linguagem do homem branco. A linguagem ocidental, o modelo de mundo ocidental e, consequentemente, o modelo de mundo, que é o modelo de mundo liberal, que é uma festa que nós não fomos convidados e não seremos convidados, a não ser que a gente tenha muito dinheiro para ser convidado. Não sei aqui o Aldaci, que é muito rico, o restante eu sei que não tá... Fora o Aldaci aqui, que é o único milionário, eu sei que o restante não está bem por aí. A outra coisa... Vou chegar lá. Vai chegar lá. Outra coisa importante, mas você não foi convidado para essa festa não, viu, Daci? Se fosse para a festa pobre, você estava. Mas para a festa rica, você não foi convidado, não. Mas a outra coisa que eu ia falar para vocês é o homem de cor branca. Qual que é a responsabilidade da branquitude? E aqui entra a consciência racial. Ter consciência racial não significa necessariamente ter a cor preta. Ter consciência racial é ter essa consciência de que se a gente não pensar as transformações que são originadas a partir do racismo que é estrutural, nem o homem branco será beneficiado. Sobretudo o homem branco pobre. Sobretudo o homem branco pobre. Se ele não tiver essa consciência racial, ele não vai ser beneficiado. Porque dentro do nosso modelo liberal, ele que já trouxe o homem negro como pobre para o Brasil, empurrou os homens de melanina branco para a pobreza na qual os negros já se encontraram. Só que ele não leva essa discussão de que o homem branco faz parte do processo racial em termos econômicos, em termos sociais. O homem branco de melanina branca, ou sem melanina, se for melhor assim, ele faz parte desse processo. Ele precisa ter essa consciência racial para que a transformação social que faça com que o homem negro tenha ascensão social, que seja por meio das políticas públicas, que seja por meio da ascensão econômica através do trabalho, também irá beneficiar o homem negro. E aqui a discussão é muito simples, que o Fanon faz. Quem é o homem do mundo? Quem é o homem do mundo? É a questão que o Fanon faz. Ele vai falar que o homem do mundo é o homem branco. Bem, isso é uma das coisas que eu queria trazer, e agora eu queria, de fato, concluir aqui dizendo sobre esse momento, que é o momento de a gente discutir a consciência negra. Como a gente teve, novamente, uma retomada política, que a gente chama de retomada à esquerda, o Aldo falou isso no começo, o professor José Antônio também falou isso no começo, eu não posso esquecer que essa retomada, ela também está dentro das estruturas neoliberais. E é esse o cuidado que a gente tem que tomar. Para que os nossos debates eles não fiquem presos apenas ao que é ser negro. E esqueça que o ser negro faz parte também de um processo que é histórico e dialético. E, consequentemente, a minha história precisa ser levada para as transformações que são as transformações do mundo. E o que são essas transformações do mundo? Novos modelos de trabalho,
no qual os negros estão sendo mais penalizados, novos modelos jurídicos, no qual os negros estão sendo penalizados, e novos modelos de educação. E aqui alguém colocou uma coisa muito importante, que é quando as pessoas discutem a presença da Lei 10.639. Não pode ser conteúdo, apenas conteúdo trabalhado na escola. Porque se for apenas conteúdo trabalhado na escola, vai ser só tema de vestibular. Aí, novamente, o tema vira um produto de mercado e deixa de ser um tema que é voltado para a vida. Gente, é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Obrigado, professor Marcos. Mais uma vez, sempre brilhante na sua exposição. E quero pedir ao nosso companheiro, professor, militante, José Antônio Burato, que tem aí a técnica, possa nos ajudar aí, repassando as perguntas para aqueles que foram feitas algumas perguntas. Nós temos quanto tempo nós temos, Burato, pela técnica, para a gente poder saber aqui como é que a gente